Nós estamos com o Marcel Cleante. E você, qual a sua atividade, Marcel? Sou responsável pelo departamento comercial da Cortez Editora. Editora Cortez, no Brasil é possível vender livro? Alguém lê no país do UFC? Lê. Não é fácil vender, é um esforço muito grande, um esforço diário para conseguir fazer os livros chegarem às livrarias e consequentemente ao leitor, né, que é o nosso público final. Por trás disso existe um grande trabalho editorial, de produção, de cuidado, de procurar entender qual a necessidade, qual a realidade hoje da nossa leitura, né? Nós percebemos que aquele livro completamente acadêmico, de pesquisa, em algum momento ele está perdendo espaço. Você tem que unir um pouco a prática com a teoria. Acho que as pessoas estão buscando um pouco mais essa facilidade, essa coisa um pouco mais pronta, né? Acho que esse é um resultado desse imediatismo, né? De querer aprender e começar a executar. Mas é possível sim, a gente percebe que existe aí um público leitor fiel e cativo. Mas a Cortez está em queda de vendas a cada ano, está sempre caindo as vendas da Cortez? Não, pelo contrário, nós estamos aumentando aí em torno de 12% a 15%, isso levando em conta a quantidade de livros, não o valor de faturamento, em quantidade de livros, né? Qual é a linha editorial da Cortez? Em que área ela atua mais, essa editora? Ciências humanas e sociais. Nós temos 7 áreas, né, e mais a literatura infantil. Então, serviço social, educação, psicologia, ciências sociais, ciências da linguagem, fonoaudiologia e literatura infanto-juvenil, que é a área que nós entramos por último, que nós estamos publicando há praticamente 7 anos. Hoje o nosso catálogo tem em torno de 1.200 títulos ativos, 950 acadêmicos e 250 de literatura infantil. Tudo bem. Agora, se o livro ele for um livro de um romance, tá? Onde ele depende da mídia para poder sobreviver, precisa de divulgação, esse procedimento de divulgação de um livro livre, vamos dizer assim, para um livro didático, adotado por um segmento de estudos no Brasil. O livro da Cortez é um livro didático, a maioria deles? Não. Ele é um livro acadêmico, né? Não é exatamente um livro didático, é um então, livro técnico. Exemplo, nós chamamos do livro técnico. O aluno, né? Ele tem que adquirir aquele trabalho para poder concluir o curso dele. Ele tem que adquirir. O grande trabalho é a divulgação. Ele é o que faz a diferença na venda do nosso livro. Então a gente tem que estar sempre no corpo a corpo com o professor, mostrando o que tem de lançamento. O segredo, na verdade, é você colocar esse livro na bibliografia. A partir daí existe uma procura, né? Na verdade é criar a demanda desse produto, né? Tá aí no princípio da economia, você criar a procura para esse produto. Então esse é o trabalho mais difícil, porque existem as concorrências, existe uma pressão, e a gente lida também depois com a questão da Xerox, né? Porque por isso é uma preocupação da Cortez, digo no caso da Cortez. Mas tem até uma lei agora que xerografar um livro por inteiro é crime. É crime, mas nós sabemos que infelizmente o livro ele acaba não sendo, por incrível que pareça, prioridade para esse aluno, né? Porque a gente vê qual é o perfil do aluno hoje. Trabalha, muitos têm família, tem outras necessidades, pagar a faculdade, o transporte até a faculdade, a alimentação, e às vezes não sobra para o livro, e muitos acabam apelando para a Xerox. E o mais agravante, e que a gente sabe, existem casos já claros, estudos da BDR, que o próprio professor é incentivador, né? Então nós temos aí uma situação bastante delicada. Claro, são exceções, né? A grande maioria incentiva, obriga que o aluno compre, mas vamos ver agora a sua resposta, porque dependendo da resposta você pode até ser demitido. A pergunta é a seguinte: você corre atrás do professor e tenta conquistar o professor para que ele adote aquele livro no curso dele. Mas eu soube
há muito tempo atrás em feiras de livro que existe também um pacto branco entre a escola e certas editoras, que elas compactuam. Você entende que aquele livro lançado em tal área, se é da Cortez, vai fechar mais com aquele grupo, aquela segmentação de escolas do Colégio Marista, sei lá de onde, sei lá, entende? Do que com a do Sacré-Cœur, sei lá se existe esse colégio ainda, do Antônio Luiz, lá da região norte, sei lá de onde. Existe isso mesmo? Será que a conquista é assim tão simples e tão bonita e meiga, que é a questão do professor? Existe um pacto entre um grupo escolar brasileiro e uma editora, e a editora diz o que vocês vão precisar esse ano nessa linha, nós estamos pensando em publicar esse autor, esse autor está no nosso segmento e tal, nós vamos fechar, fechou, você está entendendo? Então a outra editora concorrente não vai entrar aqui porque essa escola, essa segmentação é minha, a outra é da outra editora, a outra é da outra, ou então uma, quando quer derrubar a outra, entra na segmentação da outra e vai sacaneando, e baixa o preço e não sei o quê. Me fala um pouco dessa sacanagem. Olha, o que a gente percebe, na verdade, e aí na universidade não se tem nenhum conhecimento desse tipo de atuação, né? Existe mesmo o professor, ele tem condições de escolher o livro que cabe dentro da disciplina dele, ele tem autonomia, né? O que a gente percebe, e aí eu vou dizer por observação, tá? Que determinadas escolas utilizam desde o ensino infantil até o ensino médio livros da mesma editora, por exemplo, né? Não que existe um pacto, mas, sim, mas por não exemplo, seria. escola... Eu acredito que nenhuma editora consegue contemplar na sua totalidade a necessidade de uma escola com um único catálogo. Eu acho que várias editoras, você ter ali um grupo de editoras. Por exemplo, eu publico o meu infantil, eu tenho coisas sobre meio ambiente, literatura que trata da questão do meio ambiente, mas de repente eu tenho um tema que eu não atendo, e eu percebo que nas outras editoras isso também acontece. Então, quando você vê uma escola que usa, como diz, de cabo a rabo, os livros da mesma editora, imagina-se que existe uma situação ali de negociação que vai além do pedagógico. Mas uma pequena editora, por exemplo, consegue ganhar na escolha de um livro para uma escola feito pelo professor, pela conquista do professor, ou por outros meios, sei lá quais, você está entendendo? Da Cortez ou de grandes editoras do Brasil? Não. Por exemplo, o cara é de uma pequena editora, publicou um livro belo, didático, de português e tal, aí ele vai até a escola e diz, infelizmente a gente já está com a Cortez há muito tempo e não vai dar certo, porque a própria Cortez, do jeito que ela é grande, ela vai de repente ver que esse livro é bom e ela vai convidar o autor para ter uma maior visibilidade através da editora dela do que a sua. Então a sua situação, ou seja, pequenas editoras estão flagradas realmente à morte. Existe uma agressividade maior das editoras que nós chamamos aí das didáticas, assim, mas no nosso caso eu digo que a Cortez conseguiu um espaço razoável em grandes escolas, e eu vejo que e aí assim, eu acho que está muito ligado à estrutura da escola. Tem escola que a adoção é negociada comercialmente, e existem escolas que a adoção é negociada com o pedagógico. Você percebe que o professor, a escola tem um plano pedagógico e dentro dele o professor tem liberdade de escolha. Nessas escolas, as editoras médias, pequenas, conseguem entrar porque a avaliação é pelo conteúdo e não pela negociação. Ok. Tudo bem, né? Apesar que o professor também pode fechar um pacto. Sim. Ainda mais com o salário dele atual. Já ouvimos dizer que existem essas coisas. Não podemos comprovar nada, mas já ouvimos dizer. Agora vamos mudar um pouco o tema e vamos explorar um pouco sua profissão, ideias suas, tá? Para escritores novos, editoras pequenas novas. Por exemplo, a utilização das mídias sociais. Como é que um poeta que publicou o seu livro do próprio bolso, um poeta independente, qual, na sua opinião, poesia já não é lida,
tá? O nível de leitura é baixo. Qual é a forma de se vender um livro de poesia no Brasil, onde um poeta publicou pagando do próprio bolso uma editora, criando lá um selo dele, você entende? Dei ideias e na minha época eu publiquei quase 20 livros de poesia do próprio bolso, mas na minha época foi a geração marginal, onde a gente vendia à margem das editoras no bar. Eu comprei um carro vendendo livros de poesia. Mas o que acontece? A época é outra, é de mídias sociais e de uma série de coisas. Queria, na sua opinião, como é que se comercializa um livro feito do próprio bolso, um livro de um poeta. Estou falando de poesia, mas depois você pode até mudar para romance, porque eu sei que a literatura infantil é mais fácil de vender. Isso é verdade. Tanto que você falou que você atua nos campos didáticos da literatura infanto-juvenil, que é uma literatura até que é mais fácil do processo de comercialização. Então me diga, dê ideias para quem vai assistir nossa entrevista. Ela vai ser colocada no meu Facebook para 5.000 pessoas, no blog Literatura no Detalhe com acesso de 55.000 pessoas, e vou tentar apresentar no Sarau do próximo sábado. Tá? Fale. Bom, a minha origem na Cortez, nós temos a editora Livraria, a minha origem é a livraria. Então eu trabalhei durante 11 anos na livraria como vendedor e depois como comprador. E eu percebia muito esses novos poetas ou esses que bancavam do próprio bolso, e chegava na hora de negociar com a livraria não tinha condições de dar espaço, porque muitos deles não têm nem uma nota fiscal, não tem uma empresa consolidada. Aí tinha um negócio chamado consignado. Né? E você precisava de alguns elementos fiscais que às vezes não... Esse poeta ele estava muito mais preocupado com a qualidade da literatura e muito pouco com esse lado administrativo, né? Então a gente percebia que já era uma barreira. E por outro lado, as livrarias de alguma forma já direcionam os seus espaços, porque assim, o que o livreiro, aí depois eu vou falar um pouco mais desse trabalho independente, mas o que o livreiro... independente não vai ser colocado na vitrine. Então, o que o livreiro entende? O cara é um grande poeta quando ele está numa grande editora. Perfeito. Essa é a relação que ele faz quando não é verdade. Né? A gente já tinha um trabalho, alguns saraus lá na livraria mesmo, tinham coisas maravilhosas, e esses caras não tinham espaço nas grandes editoras porque tem o lado político, às vezes não consegue chegar na pessoa certa. Então assim, como é que um poeta faz, não deixa eu esquecer essa pergunta, você vai responder a outra, claro, que eu já fiz, para ser publicado por uma editora? Depois eu quero te perguntar tá isso. Bom. Poeta novo e um menino que esteja assistindo essa entrevista, okay, tá? Mas primeiro fala dessa questão, né, do poeta, como é que ele vai comercializar seu trabalho? Eu acho que esse caminho da livraria ele é mais complicado por esses motivos, né? Essa ligação do livreiro, grandes autores estão em grandes editoras, grandes poetas estão em grandes editoras. Eu acho que isso é uma tremenda besteira, mas é a relação no modo geral. Agora, com os adventos das mídias sociais, Facebook, Twitter e tudo que hoje tem disponível, eu acho que esse novo poeta, esse poeta independente, não novo poeta, poeta independente, ele ganha aí uma ferramenta maravilhosa de trabalho. Porque o que a gente percebe com essas redes? Que você está trabalhando com nichos de públicos específicos. Quem você tem, né, ali, quem são os seus contatos? São essas pessoas que gostam daquilo que você faz ou que gostam de você, né? E existe uma forma de links ali que você se multiplica a partir do momento que você começa a construir os relacionamentos, né? Então eu sei que você gosta de poesia. Meu Facebook é só artistas, escritores e músicos. Ok, se você gosta da minha poesia, você vai me divulgar no seu Facebook. Você tem 5 mil no primeiro perfil, okay. 4.992 geralmente. Pô, são mais 5.000 pessoas que vão me conhecer. Dessas 5.000, talvez 3 ou 4 vão curtir. E essas 3 ou 4 tem mais 500, 1.000, 2.000. E isso vai se construindo dessa forma dentro da rede. Eu acho. Caminho. Por quê? Arte independente. É um caminho por quê? Qual é o seu custo hoje com as mídias sociais? 0.
né? Praticamente zero. Você precisa ter um computador e uma internet. E essa questão dos links de nichos, de pessoas que gostam da mesma coisa, esses relacionamentos se constroem muito fácil nessas redes sociais. Então aquela outra pergunta, o poeta está lá assistindo você agora, falando da poesia, porque se for um romancista melhor ainda, mais fácil, mas um cronista, razão. Agora poesia de matar. Eu sou poeta, eu sei. Então uma coisa que eu queria te perguntar agora, como é que é para um poeta ser publicado por uma editora de grande porte? O que ele tem que fazer? Qual é a diretoria que ele tem que ir? Para quem que ele tem que entregar os originais? O caminho normal, né, vamos dizer assim, é o editorial. É o quê? É o editorial. Você saber quem é o editor. Primeiro, experiência da editora. Eu percebo que muitas pessoas entregam originais de temas que estão totalmente fora do nosso perfil. Então, primeiro saber se a editora... Olhar para a editora e falar: essa editora publica poesia? Ok, publica. Publica dentro das minhas características? Publicam novos autores? Eu sei que tem algumas editoras que dão oportunidades a novos autores, ou só publicam os clássicos, ou só aqueles que estão na mídia. Né? Um caminho é você fazer um grande trabalho, ser conhecido para essa editora te convidar. O outro é você achar o caminho dentro da editora, desde que essa editora seja uma editora de poesia, saber quem é o editor, e aí é um pouco de sorte, ter oportunidade de seu original chegar até ele. Ou por um e-mail, você fazer uma boa apresentação, ou você mandar isso pelo correio. Mas no Word ninguém vai ler. Ou você conseguir 5 minutos, né? E conseguir nesses 5 minutos encantá-lo e mostrar que você é um grande poeta. É uma tarefa fácil? Com certeza não. Né? Muitos deles estão sempre atarefados e não têm esses 5 minutos, né? Estão preocupados com algumas demandas, porque a gente sabe que muita publicação é de demanda de mercado. Agora, para a questão de custo, o e-book, por exemplo, se o poeta decide fazer lá, eu mesmo já botei meus livros em PDF e tal, não sei o que, algumas coisas, livros esgotados do passado, mas ele decide fazer um e-book. Como divulgar esse e-book? Como vender? Como comercializar? Aonde? Em que site? Olha, então, hoje eu acredito que com o advento do e-book vai existir uma grande abertura. Então, nós estamos ainda em fase de teste, nós não estamos ainda comercializando, mas já temos alguns prontos. Nós temos o nosso próprio site, temos as livrarias parceiras, então vai ser uma sequência desse trabalho. A compra do e-book é via download, a pessoa paga o download? Ela paga o download. Beleza, fica armazenado nas nuvens, toda vez que você for buscar, ele faz um acesso e você tem... Você que está ouvindo, agora não é mais armazenado... É na nuvem. É nas nuvens. Exatamente. Esse eu tenho o conceito. SoundCloud eu pago $60. Esse é o conceito. E tá lá nas nuvens minha música. Isso. Tá, agora, para fazer um e-book, é fácil de fazer, o custo é barato, e para vender o e-book já é mais complicado, mas fazer o e-book. O PDF, ele não é caro, mas o problema é a conversão, que hoje... os grandes sites que estão comercializando e-book, eles estão pedindo que seja um arquivo EPUB. E não são todas as empresas que produzem o EPUB. Então, estima-se hoje que a conversão está em torno aí de 150 a 200 reais para você fazer uma conversão de um livro de 100 e poucas páginas. Estão falando em quase de R$1 por página, né? E aí o download seria feito pagando R$10 lá e tal. Isso, aí você vai ter Quanto que procurar... fica para o poeta, geralmente? Quanto fica para o site que hospeda aquele download? Então, vai ser negociação também, como se fosse como uma livraria. Porque hoje quem nós temos? Nós temos distribuidores de e-books, nós temos livrarias que vendem e-books. Então, para um leitor independente, para um autor independente, o melhor caminho para ele é procurar uma distribuidora de e-book. Por quê? Através de existem distribuidoras de e-books? Existem, já especializadas em e-books. Diz o nome de uma, pode dizer? Claro, sim. Tem um parceiro nosso, a Caiaca Distribuidora, uma distribuidora de São Paulo. Isso.
Bacana. Chama Caiaca Digital. Ah, Eles têm lá uma página, você vai entregar o EPUB para ele e você vai dizer, quero vender nessas redes, na Amazon, Saraiva, Cultura, e ele vai fazer isso para você. Claro, você vai ter um custo. Hoje no mercado convencional seria 50-50. Normalmente 50% para a editora e 50% para o distribuidor. No caso do e-book e dessas distribuidoras digitais, muitas delas estão cobrando um percentual um pouco maior, talvez até 60%, porque tem um outro custo embutido aí, que é se você vender isso lá fora, você receber, tem as questões fiscais, burocráticas, né? Mas existem hoje, e a gente percebe que é uma tendência, surgirem outras distribuidoras. Para a editora é melhor você fazer o contato com as livrarias, porque a sua negociação é diferente. Para o autor independente, o distribuidor é o melhor caminho. Agora, essa transformação do PDF para o EPUB se faz por uma empresa também. Existem é só contratar, você vai no especializadas, Google, você vai encontrar inúmeras. A maioria delas sobrecarregadas, porque hoje a maioria das editoras estão fazendo isso. Agora vamos ver sua opinião sobre isso. A mídia brasileira, a grande mídia. Nós temos Época, Veja, Isto É, Globo, JB está meio furado e Correio e Folha. Correio eu citei porque é daqui, dessa região. Aí, vamos mais ou menos. Essa mídia dá espaço porque antigamente existiam suplementos literários. Hoje existe o quê? Então, existem dois momentos aí, né? Um é a que a gente chama, que isso vai através da assessoria de imprensa, na verdade, que é você ter Vocês têm assessoria de imprensa? Temos um autor renomado, vamos usar de exemplo aqui o Ziegler, que nós lançamos agora, O Ódio ao Ocidente. É um autor conhecido internacionalmente, é um livro que fala um pouco das questões contemporâneas, então nós tivemos um bom espaço na mídia. Agora, existem também as matérias pagas, né? Na verdade, o jabá, a propaganda. Também isso não é tão claro, mas a gente por exemplo, percebe. Às vezes é uma matéria que você lê pensando que é uma matéria que não é paga. Então, na verdade, isso não é tão claro pra gente, tá? Porque a gente nunca chegou a esse ponto. Existe a propaganda de você ter lá um quarto de página no jornal e falar é tanto, e você faz uma propaganda mesmo, né? Vou mandar um e-mail pro Cortez dizendo que você é um dos melhores funcionários. Isso, mas a gente percebe o seguinte... É difícil. Não, mas a gente percebe... arrancar essas coisas, mas não tá dando. Você tá respondendo sempre dentro da linha, bem... Não, mas é porque o que a gente fala é muito por percepção. Porque é uma coisa, e até tá dentro dos nossos valores, música, é a questão... Por exemplo, é claro isso, né? Mas a gente percebe que tem algumas editoras que estão toda semana, né? É difícil você ter... Tem umas que estão toda semana. Então é difícil você ter livro bom toda semana, né? Então, tá difícil, né? Então assim, é por percepção, tá? Então aí é opinião minha, é por percepção, tá? Tá ótimo. Então... Tem que alguma coisa ficou pendente que a gente poderia te perguntar, porque tem 23 minutos e 33 segundos, tá. E com 30, a nossa câmera, que é uma Sony, né, fazendo propaganda da Sony aqui, ela se encerra. E eu sempre faço uma pergunta no final, porque a tua entrevista foi mágica, apesar de você ser bem, né, contido. Vou dizer pro Cortez, acho que eu disse até demais, viu? Acho que eu disse até demais. Aí, alguma coisa ficou pendente que você gostaria de falar da Cortez Editora e do trabalho que um artista independente deve fazer em termos comerciais da sua publicação? Uma pergunta, você acha que o e-book vai ocupar o espaço do livro? O livro vai acabar? Eu acho que não, Eu acho que a tendência é que exista um equilíbrio daqui a alguns anos. Diz né? que a Apple está lançando uma bateria que demora aí uns 15 dias para acabar. Tem muitas coisas chegando, vai ter agora o Kindle Brasil da Amazon, né? Então... Mas o livro não acaba? Eu acho que não acaba, não. E aí, alguma coisa ficou pendente sobre a Cortez e alguma informação que você não deu para o artista independente, o escritor independente? Olha, acho que o artista independente, o escritor independente, acho que é acreditar mais nessas mídias sociais. A gente vê que eles ainda estão muito
crus, distantes dessa tecnologia, não eu, né? Não você pelo contrário, está bastante avançado. Né? E ver isso como uma oportunidade de divulgação do seu trabalho, de mostrar o que tem produzido, e tem muita coisa boa, né? Eu acho que isso é um momento importante. Acho que é isso, dizer da parte da editora, eu acho que é essa contribuição, né? E sempre a editora manda uma pessoa da área comercial nas feiras de livro? Eu não me lembro de ter visto isso na Cortez. Sempre, a gente procura, na verdade a parte... Nós dividimos, a parte de estrutura, divulgação é feita pelo marketing, mas a venda hoje nós procuramos mandar funcionários da Cortez, porque a gente sabe que esse atendimento ao leitor, ele é diferenciado. A gente percebe que muita gente acaba contratando pessoas e isso não dá a mesma credibilidade. Então, vou dar um depoimento para você. Claro. Eu tenho entrevistado escritores e tal, e estou achando muito chato. Você entende? Eu entrevistei muitos. A sua entrevista surgiu por causa da nossa pré-conversa, que eu vi que você entendia. E eu abordei muito pouco nas minhas entrevistas a questão comercial, e você entende. Você entende? Eu gostei da entrevista, tentei fazer com que você falasse das sacanagens na área comercial, da divulgação, né, de livros, você entende? Mas você se saiu muito bem, sabe? Deixou escorregar uma outra coisinha que o nosso web espectador vai ver com calma e analisar. Mas eu acho que você acrescentou muito para quem assistiu essa entrevista. Eu agradeço mesmo. O blog Literatura no Detalhe agradece. O meu Facebook, que é composto só por pessoas ligadas à arte e cultura, agradece. E fica aqui acho que você, cara, vou te dizer uma coisa, pela entrevista você é um cara de sucesso. Obrigado. Espero que a Cortez não te perca, porque você sabe vender, você conhece o produto que você vende. Houve uma solicitação de um amigo nosso aqui no estande sobre tal título, você sabia títulos de outras editoras. Isso é que eu fico muito triste hoje no Brasil, de você ir numa loja e conversar com um cara que não sabe nada sobre o que está vendendo. Você entende? Você sabe. Como eu sei, por exemplo, da área de música independente, da área de cozinha independente, estou à disposição de todos. E nas minhas entrevistas eu sempre costumo dizer um pouco sobre mim, como eu estou fazendo agora. Legal, entendeu? Bacana. Então, Marcel, muito obrigado, sucesso na sua vida. E eu sempre costumo dizer, quando o Jô Soares ele anarquiza, quando ele acha um entrevistado que não é legal, eu costumo dizer assim, sucesso na sua vida, mas não precisa desejar, porque você já é um sucesso. Obrigado. Um abraço. Eu agradeço a oportunidade, espero que todos... espero que seja uma contribuição aí para todos nesse segmento, tá bom? Valeu. Obrigado.